A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais esse dia a qual Ele nos concede na sua presença. E aqui estamos para adorá-lo, conforme Ele exige que nós façamos, neste dia a qual Ele separou, para que façamos isso. Então, façamos de todo o coração ao Senhor. Vamos orar neste momento. Ó Deus Pai Santo, Todo-Poderoso, nós diante de Ti estamos neste momento na Tua presença, Pai. Aqui entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida. Aqui estamos, Senhor Deus, ofertando nosso sacrifício, Senhor, a Ti. E que ele seja agradável a Ti, meu Deus e Pai. Que ele seja louvável, Senhor Deus. E diante das Tuas narinas, Senhor Deus, aceitável, Pai. Assim eu te peço, Deus, que aquilo que nós façamos seja para a Tua glória, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no Salmo 66. Salmo de número 66, os versos de 1 até o 7. Acho que não está sem internet. Aqui também não. Assim diz a palavra do Senhor, o salmista, no Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante a ti, canta salmos a ti e salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações e não se exaltam os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Glórias ao nosso Deus que tem realizado tantas obras, tantas coisas, tem sustentado o teu povo dia após dia, tem dado graça mediante a cada uma das nossas vidas, que tem nos sustentado, providenciado tudo aquilo a qual nós precisamos e que também não permite que o seu povo padeça, mas sustenta com as tuas mãos fortes e poderosas. E assim como o salmista nos convida, nós vamos também neste momento render louvores ao nosso Deus. Vamos bendizer a Ele pelo que Ele é, e exatamente também por aquilo que Ele faz, e fazer todos ouvir a nossa voz entoando hinos agradáveis ao nosso Deus. Vamos louvar o nosso Deus agora neste momento. Oi. Pode falar. Boa noite, igreja, graça e paz. Pedimos que os irmãos, nós vamos cantar o hino 375 do cantor cristão. Vamos continuar em adoração ao nosso Senhor.
Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Os irmãos podem se assentar. Bom é podermos louvarmos ao nosso Deus. Agora eu quero fazer mais uma leitura da Sagrada Escritura, que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 5. Os versos 32 e 33, que diz assim: Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Neste momento eu convido a toda a igreja a fazer uma oração de forma silenciosa, clamando ao Senhor por perdão e misericórdia, para que Ele perdoe os nossos pecados, as nossas faltas diante dEle, pois tantas vezes que tão facilmente o nosso coração se desvia e desvirtua dos caminhos do Senhor. Oremos neste momento. Santo Deus, diante de Ti estamos nós, o Teu povo, Pai, que aqui nesta noite se reúne, Senhor, diante de Ti. Reconhecemos, Santo Deus, que somos pecadores e falhamos, Senhor Deus, constantemente, Senhor, em agradar a Ti, em obedecer a Tua lei, os Teus mandamentos, Pai. E tão rápido o nosso coração, ele se desvirtua e tenta pegar atalhos, Senhor Deus, nessa jornada que temos e caminhamos ao céu, Senhor. Toda vez que pegamos um atalho e nós saímos, estamos dizendo que não queremos aceitar os Teus propósitos,
mas queremos nós mesmos trilhar o nosso caminho. Tantas vezes somos egoístas, Santo Deus, e olhamos apenas para nós mesmos e não cumprimos a Tua palavra que nos ordena que precisamos Te amar acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, e também não amamos o nosso próximo. Por isso eu rogo a Ti, Santo Deus, que pela justiça do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que ali naquela cruz do Calvário se entregou, Senhor, pelo Seu povo, que Tu possa vir a olhar por nós e nos perdoar, Senhor Deus, e não olhar para aquilo que temos feito, Pai, mas olha para as obras do Teu Filho, Cristo Jesus, aquilo que Ele fez, Santo Deus. Assim eu Te peço, Deus e Pai, e Te dou graças também, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, agora, nós vamos entoar louvores ao nosso Deus, com gratidão por toda a sua obra maravilhosa que Ele realizou em nossas vidas, por sua grandiosa obra que Ele realizou, os seus feitos, pela vida que Ele nos concedeu, uma vida abundante. Vamos colocar em pé, vamos continuar em adoração ao Senhor. Essa música, você tem a oportunidade de estar levando a sua oferta. Está ali atrás, os irmãos, fica à vontade de estar depositando as suas ofertas à casa do Senhor. Vamos poder as palmas até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Graça me alcançou, com as palmas, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for quem
Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que o mundo vai levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Ele é a razão. Ele é a razão que nos faz continuar. Mas muitas gerações perdidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre.
nosso Deus, Ele é santo, e Ele é digno de toda a honra, e Ele é digno de toda a glória. Assim nós estamos no ajuntamento para adorar o Senhor e render graças ao Senhor. E assim nós vamos estar tributando ao Senhor. Sobre nós, teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, como a tua igreja que é teu povo, faz teu humilde paz correr no meio deste que por fé vem bendizeste, e a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas de anseio. Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio desde que por fé vem bendizeste, e a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas de anseio. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Oh,
Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. 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 Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Grande é o nosso Deus, esse Deus bendito e Salvador. Vamos orar neste momento mais uma vez. Ó Deus Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por todas as coisas. E também a Ti, nesse momento, nós queremos Te rogar e clamar para que Tu possa vir a iluminar os nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos dê a compreensão da Tua Sagrada Escritura a nós, meu Deus e Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te dou graças. Amém. Meus irmãos, eu peço para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 11. Você acha Salmos, anda um pouquinho, chega em Provérbios, aí anda mais um pouquinho, aí chega em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. Vamos aguardar todos se encontrarem para fazer a leitura e todos possam acompanhar a leitura da Sagrada Escritura. Creio que todos encontraram. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna os seus círculos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Amém. Eu gostaria de iniciar a exposição desta noite relatando a história de um homem que decidiu tentar a vida e lutar. Como muitos, assim, essa história não é particular de uma única pessoa, mas muitas pessoas vivem ou viveram assim. Mas este homem, ele tentou mudar de vida e mudou-se, juntou todas as suas economias, seus equipamentos e foi a um local distante, no meio da floresta.
e ali num local isolado para conseguir adquirir riqueza e mudar a sua vida. Ele foi trabalhar com ouro, extrair ouro. Trabalhou exaustivamente, buscando esta riqueza, este ouro que ele queria, e ali colocando todas as suas economias, seus equipamentos, tudo que ele fez de sol a sol, todos os dias. No fim de todo aquele trabalho, de toda aquela labuta, ele retorna à sua casa, a casa onde estavam os seus familiares. Ele volta de mãos vazias, ele volta sem lucro, na verdade. O pouco que ele tinha conseguido era para a sua subsistência naquele período e para o seu retorno à sua família. Agora ele retorna sem ouro, sem aquele dinheiro investido, e ele termina no mesmo lugar onde começou, apenas mais cansado e talvez frustrado. Assim como este homem, muitas vezes nós somos. Isso quer dizer que tantas vezes nós investimos pesado, muitos recursos, tanto recursos financeiros quanto recursos físicos, nós investimos para conseguir a satisfação em alguma coisa. Mas frequentemente nós chegamos ao fim de um ciclo percebendo que, apesar de todo o esforço que nós aplicamos ali, parece que nós não saímos do lugar. Continuamos no mesmo lugar. A alma continua vazia e continua se perguntando: para que serviu tanta luta? O povo de Israel, quando nós olhamos para a Escritura, vivia um dilema parecido. O pregador, quando escreve aqui, ele está escrevendo para a nação de Israel, mas se estendendo além das fronteiras da nação de Israel. Mas o primeiro público era a nação de Israel. Israel vivia um dilema, porque o seu contexto já não era mais aquele contexto agrário somente. Não era apenas a subsistência da terra. Agora, com a prosperidade do reino, eles haviam trocado essa vida simples do campo pela uma ansiedade do comércio e do lucro, uma vez que agora haviam muitas rotas comerciais entre o reino de Salomão e os outros demais reinos, principalmente o Egito. E agora eles estavam preocupados com a economia, com a riqueza, mas também aterrorizados com a ideia de que a morte estava bem muito próximo e todo aquele seu esforço do que valeria após eles falecessem. É para essa angústia que o pregador aponta a seguinte pergunta: que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, de que tanto se afadiga debaixo do sol? A resposta que nos dá hoje, ela é muito clara. E ela quer dizer assim que sem Deus, um homem não tem qualquer proveito em seu trabalho. Todo esforço humano é vaidade, se não for vivido diante do Criador Deus Todo-Poderoso. E o primeiro ponto deste sermão, nós vemos o pregador e a sua perspectiva, porque nós estamos vendo aqui a vida em perspectiva. O pregador está apresentando uma perspectiva agora de baixo, a nossa perspectiva do observador, olhando para este mundo. E essa perspectiva, então, que nós vemos agora, quando ele escreve os seus primeiros textos aqui. A palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O pregador trata-se de Salomão, apesar de não se pronunciar nominalmente como ele fez em outros textos. Aqui, há diversas correlações com textos da sua própria vida. E aqui já é o bastante essas provações, essas provas internas do texto de que mostram que o autor é Salomão. E essas relações nós vemos a sua sabedoria e o temor de Deus, assim como a sua aplicação na sua vida secular e sagrada, combinando com o caráter de Salomão. Um fator considerável para a não publicação do nome era o alcance das suas palavras. Salomão não queria que as suas palavras fossem vistas apenas como um decreto do rei, apenas como uma lei, mas que aquilo ultrapassasse as fronteiras do seu reino e alcançasse os demais povos. Pois, como rei de que vinham os povos de todos os lugares, enviado de todos os reis da terra, para ouvir a sua sabedoria, ele queria que essa sabedoria percorresse até os lugares desses reis.
desses reinos, como está em 1 Reis 4:34. Nós observamos ainda que em 1 Reis capítulo 4, o Senhor vai dizer assim: Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Salomão compôs 3.000 provérbios, e foram em seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que brota no muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Então, as pessoas iam ouvir a sabedoria de Salomão, este homem que tinha grande conhecimento das mais diversas áreas da vida através da sua observação. Uma consideração do porquê não se colocar como Salomão é que ele busca falar para toda a humanidade, para todas as pessoas, pois assim como Provérbios, nós observamos aqueles verbos regulares, aquelas coisas que a gente gosta, diz assim: olha, faça isso e acontecerá isso. O livro de Eclesiastes já é uma observação da vida, do cotidiano, que nos mostra que nem sempre as coisas na vida, ela é regular, ela é linear. Mas, na verdade, em nossa vida, acontecem muitas curvas, muitos altos e baixos, e os verbos são completamente irregulares aqui em Eclesiastes. Ele deseja, como aquele que, divinamente inspirado, designado para convocar toda a humanidade, estende as suas palavras além do seu reino, além do seu palácio, para os confins do mundo, para as feiras e qualquer lugar em que as palavras de um homem sábio, incomparável em sabedoria e experiência, alcançassem. Salomão teve a sua busca por sentido na vida, passando da sabedoria divina, e acabou descambando em idolatria, nessa busca desenfreada de fama e prazer. Ele retorna ao entendimento de que somente com Deus a vida faz sentido, e o que o resto é pastorear o vento, porque esse é o sentido quando ele vai dizer correr atrás de vento. Não é somente correr, é querer fazer o vento caminhar, percorrer um caminho que nós queremos que ele faça, o que não é possível. Por isso nós observamos como um tema base que tudo é vaidade a partir do versículo 2. O pregador inicia sua mensagem no verso 2 afirmando que tudo é vaidade, e ele repete isso várias vezes nesse versículo. E esse texto, ela vai se repetir várias vezes durante todo o livro de Eclesiastes, mostrando o quanto a nossa vida é passageira, é insólida e ela é volátil. A expressão vaidade diz respeito exatamente a esse vapor, algo efêmero, passageiro, difícil de agarrar, como uma panela de pressão cozinhando. Enquanto aquecida pelo fogo, o vapor está saindo através do pino, mas assim que aquele fogo é desligado, aquele vapor cessa, e ainda que ele esteja saindo, você pode tentar agarrá-lo, você pode tentar segurá-lo, isso vai ser em vão, você não vai conseguir. Israel estava vivendo em um tempo diferente, mas ainda assim, não mais baseada na agricultura, como eu já havia dito. Agora eles estavam preocupados com o comércio, e o reino sob Salomão havia prosperado nessas rotas comerciais. E assim como Israel vivia tempos distintos, hoje nós também vivemos tempos distintos. Tempos comerciais, de lucratividade, de empreendimentos, onde a cada instante uma nova empresa é aberta, um novo curso é lançado na internet, uma nova propaganda está sendo colocada, aparecendo em nossos celulares para obtenção de lucros. Vivemos preocupados com questões sociais e econômicas, como a economia ela é instável, a possibilidade de riqueza, a posição social, a fragilidade da vida, a sombra da morte. É tudo muito instável e às vezes nos pegamos tão preocupados e ansiosos com o que será de nós mediante toda essa instabilidade. O salmista afirma que a nossa vida, ela também não passa de vaidade, como está no Salmo 39, o verso 5, a NVI traduz assim: desde aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada e diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Nós chegamos, ou quem chega, ainda não cheguei, mas quando chegamos, vamos usando essa expressão, ao chegarmos no final, olharmos para todos os nossos dias, nós olhamos quanto tempo
já o tempo já passou, quão rápido ele passou, quantas coisas vivemos, como um sopro se foi, uma troca de ar, uma respiração nós fazemos, uma piscada de olhos, e às vezes até lamentamos por não fazer tantas coisas diferentes. A nossa vida, ela não passa de um sopro. Tiago, ele também vai falar sobre como a nossa vida, ela é tão passageira, ela é tão rápida, que a gente precisa estar ligado em outras coisas. E ele vai falar na sua carta exatamente dessa arrogância que um homem possui ao fazer os seus planos e desconsiderando completamente a sua vida, se ele não sabe nem se vai viver daqui o outro segundo, vai que ele tem um ataque cardíaco. Vocês não sabem, Tiago diz, o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, em Tiago 4,14. E de fato, não parece que foi ontem que comemoramos a última virada do ano? Foi quase ontem, né? O último Natal ou o último aniversário. Como o tempo passa rapidamente, e até aqueles com 90 anos concordarão que a sua vida foi como uma neblina que aparece diante dos seus olhos, mas logo ela passa dos seus olhos. Além de brevidade, um sopro, um vapor, ele não possui consistência, não pode ser agarrado, mesmo que pensemos que o possamos agarrar. E da mesma forma, a nossa vida é transitória. E aqui eu me lembro de quando era menino, nunca tinha andado de avião, só escutando histórias, a minha vontade era poder abrir a janela, pegar um copo, colocar uma daquelas nuvens dentro de um copo e levar para casa. Como é vaidade de uma pequena criança querer agarrar um vento, o ar, uma névoa, uma neblina. Mas como tantos ainda tentam fazer atualmente de outras formas. Tudo que vemos neste mundo é de curta duração e não tem substância. As roupas, calçados, carros, celulares, redes sociais, tudo acaba, tudo fica ultrapassado e logo precisamos de outro. Todo ano tem um celular novo, um lançamento. Todos os dias tem um novo modelo de um carro, de uma moto, algo que nos faz deixar ultrapassado e querer mais e mais. O pregador, para provar isso, ele faz um exame profundo da vida por diferentes perspectivas. E nessa passagem ele observa pela perspectiva do que ganhamos na vida com o nosso trabalho. Indagando assim no versículo 3, qual é o proveito de todo o trabalho, de toda a dedicação, de tudo aquilo que nós fazemos. Por isso, ele faz uma reflexão do tema, que é: um homem não tem proveito do seu trabalho. O verso 3 é uma pergunta. Ele está assim indagando daquilo que guia as pessoas. Qual é o propósito dos seus objetivos, da sua vida? Pois tudo aquilo que nós devemos fazer, deveríamos nos perguntar antecipadamente: por que eu vou fazer isso? Vou me dedicar, vou me afadigar? Qual vai ser o proveito que eu vou tirar de toda essa dedicação que eu estou colocando? O autor passa a discorrer sobre a indagação, mas não com as perspectivas debaixo do sol, pois inspirado de Deus, ele responde agora, olhando para por baixo, mas lembrando que existe um Deus acima do sol. E a palavra proveito, ela está exatamente ligada ao mundo do comércio, que está contextualizada com a escrita e com os nossos dias. Essa palavra proveito, ela tem um sentido de obter lucro, como se nós aplicássemos um valor e deixássemos esse valor aplicado para que resgatássemos esse valor com lucro, obtendo assim resultado daquele trabalho, daquele valor que foi colocado. O mundo debaixo do sol se refere a viver neste mundo sem levar Deus em conta. Do mesmo ponto de vista, não há por que olharmos de baixo, mas se olharmos de cima, vemos a beleza desta vida. Jesus ele fez uma pergunta parecida com essa pergunta. E Jesus pergunta assim: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Uma vida debaixo do sol e uma vida que vive olhando ao Senhor debaixo do sol. Agora a questão é: para onde nós estamos olhando com os nossos olhos? Apenas nesse sentido horizontal
ou estamos olhando verticalmente para o nosso Deus? Onde está voltado os nossos olhos? Para onde está voltada a nossa força, a nossa dedicação? Onde nós estamos empregando as nossas energias, a nossa vitalidade? De onde nós queremos, de fato, obter recompensas? Tais questionamentos nos demonstram e desmontam e removem nossas máscaras da autossuficiência e independência. Ela vai escancarar toda a nossa vida que é mais aquisitiva, hedonista e muitas vezes materialista, expondo a busca por satisfação no conhecimento, na riqueza, no prazer, nos bens ou em qualquer outra coisa. Ele revela que a nossa fragilidade e incapacidade de encontrar o sentido fora do Deus Trino. Este é o nosso coração corrompido pelo pecado. Uma pessoa pode levantar-se de madrugada e dedicar-se ao trabalho e no fim sentir-se que não cresceu, ela não progrediu, ou até pensar que acabou regredindo na sua vida. E ainda existe ainda os que de sol a sol labutam e não conseguem proveito algum, ou então um pai ou uma mãe, a olhar todo o seu esforço, indagar: de fato, isso é proveitoso? Não é vão? Como a minha família vai ter proveito disso? É sobre isso que o pregador provará com seus argumentos, que ele começa a discorrer no versículo 4. Esse tema, que ele vai fazer essa analogia de atividades a partir da natureza. Salomão passa a observar, a relacionar com a natureza, usando os exemplos da natureza, da terra, do sol, da água. É isso que ele está falando aqui. E ele começa dizendo que gerações vão e vêm, mas o mundo permanece. O sentido correto seria: geração vem e vai, mas ele começa dizendo que geração vai e outra vem, justamente para falar dessa transitoriedade, dessa coisa passageira, que uma vai e outra surge, e as coisas não mudam, as coisas permanecem diante todos os dias. Gerações surgem e passam, pessoas vêm e vão, e os problemas, os dilemas da vida continuam os mesmos. As roupas para vestir, o alimento para se alimentar, a moradia para habitar, o sustento, o remédio para ser curado, os nossos corpos físicos, as lutas seguem diariamente. O desejo de lutar contra o pecado, ele segue também diariamente. Como Deus falou para Caim: seu desejo é contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Governos se erguem e governos caem. A luta pela sobrevivência perpassa gerações. O ano começa e o ano termina, e o ciclo, ele se reinicia mais uma vez. E no meio de toda essa circunstância, algo permanece. Uma coisa não muda, segue firme diante da inconsistência da nossa vida, da humanidade. A terra, ela permanece. E enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, haverá frio e calor, haverá verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8:22. Palavras do próprio Deus, instalando a sua lei, garantindo-nos uma subsistência, garantindo-nos uma segurança de as coisas permanecerão dia após dia. A beleza da aliança divina, de que muito tempo antes de Salomão já vigorava sobre a terra a fidelidade de Deus em manter a vida, as estações, os dias após dias, até o dia de hoje, como vem acontecendo. O sol se levanta, o vento passa, os rios correm e continuamente se voltam ao seu lugar, como está entre os versos 5, 6 e 7. Salomão está olhando ao seu redor, está contemplando a natureza, a maravilha de Deus, e nela percebe que o sol cruza o céu de um lado para o outro todos os dias, os ventos circulam a terra e as águas vão para o mar sem enchê-lo. Assim, há um fator de confiança para a natureza. Existe aqui, em meio a toda essa mudança, uma confiança completa, isto é, porque Deus fez o mundo e este conclui o seu propósito que Ele colocou na sua criação.
Porque Deus criou o mundo e colocou as suas leis para governar diariamente, cumprindo o seu propósito desde o momento em que Ele criou todas as coisas. Desde que Ele disse para os animais se multiplicarem sobre a face da terra, quando Ele dividiu as águas da terra seca, quando Ele criou os corpos celestes. O contraste iniciado no versículo 3, ele é continuado aqui agora. Aponta para uma constância e uma estabilidade existente na natureza que todos nós, homens e mulheres, buscamos em nossa vida. Uma constância, uma segurança. Queremos nos agarrar a esta estabilidade. E Salomão coloca que toda a natureza possui essa estabilidade, porque o Senhor a sustenta em suas mãos. Mas a nossa vida está indo e vindo, os nossos dias estão indo e retornando sobre nós, e as coisas não parecem nada estáveis e constantes sobre nós. Pelo contrário, nessa estrada que nós percorremos, existem mais buracos do que estrada livre para percorrermos, de formas que lutamos contra a batalha, a balança todos os dias, fazemos exercícios, nós cuidamos do coração, dos rins, do joelho, da coluna, mas logo que fazemos isso, um pouco mais de tempo, precisamos tornar a cuidar novamente, e a vida parece um trabalho árduo, cheio de monotonia, só que na verdade não é isso. Do dia a dia, no ordinário, nas idas e vindas, nós na verdade contemplamos a graça do Senhor que nos concede todos os dias um novo dia, um novo fôlego de vida, a sua misericórdia que se renova sobre nós. Contemplamos nas nossas atividades diárias, nos nossos exercícios, a graça de Deus que nos sustenta para realizar tais atividades de novo, diariamente, até que Ele retorne e busque o seu povo para morar com Ele. As coisas mais irregulares no mundo, que nos falam em nome de Deus e das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, elas também nos dizem que buscamos algum significado nelas mesmas, alcançaremos apenas inconstância. Se buscarmos as coisas do nosso coração, olhando apenas nesse sentido horizontal, nesta vida, deste mundo caído, apenas conseguir subsistência, estabilidade aqui neste mundo, nós não teremos estabilidade, mas nós teremos o contrário, muitos terremotos em nossa vida. Precisamos não olhar nesse sentido horizontal, para debaixo do sol. Precisamos transpassar as nuvens e olhar para aquele que está acima, no mais alto dos céus, nos céus dos céus. Quando nós olhamos para Davi, pai de Salomão, ao escrever o Salmo de número 19, nós percebemos a beleza de todo o trabalho que a natureza realiza e como ela proclama a glória de Deus. Quando ele entoa que um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite, aí pôs-se uma tenda para o sol, principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor, porque os céus proclamam a glória de Deus e anuncia as obras de suas mãos. A própria natureza, com toda a sua vida, a sua constância, o seu dia a dia, o seu levantar e o seu deitar, está dizendo e proclamando as obras de Deus, a glória de Deus. Quem dirá nós? Precisamos apenas olhar e contemplar como este Deus é bondoso com a nossa vida diariamente, com a nossa rotina que Ele nos concede. Logo, Salomão, ele não vai descrever a monotonia ou a futilidade da vida, mas ele vai destacar a constância e estabilidade em meio a toda a ação de movimento e deslocamento. A certeza de que o sol vai surgir amanhã nos dá conforto e segurança. A certeza que os ventos continuarão soprando e terá chuva regando sobre a terra, onde os rios continuarão correndo, fluindo, para que possamos ser alimentados por esta terra, é uma segurança e estabilidade que o próprio Deus nos concede todos os dias. Por isso não precisamos olhar para este mundo caído, mas olhar ultrapassando as nuvens, contemplando essas grandes
grandiosas obras maravilhosas realizadas por Deus. Ele nos lembra de colocarmos o nosso coração naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro, não naquilo que se desfaz, como o Senhor Jesus diz em Mateus 6,19. Ao fim dos seus argumentos, Salomão ele vai dizer que todas as coisas, elas são canseiras, no versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. A história parece sempre a mesma, não é? Apenas com novas roupas. O reverendo Emílio Garófalo, ele nos lembra que o forno de micro-ondas é somente um jeito mais eficiente de esquentar comida. Nada do que uma fogueira já não fazia desde o começo. Ele também vai dizer que o WhatsApp leva a mensagem de um lado para o outro, o que já conseguia se fazer com papel, um cavalo ou com alguém transportando uma mensagem de outro lugar. E o controle remoto? Grande coisa. Não é nada mais do que o filho mais novo fazia para o pai quando pedia para trocar de canal na televisão. Se antes o pregador usou o sol, os ventos e o mar, se referindo à natureza, agora ele usa a fala, a visão e a audição, se referindo aos aspectos humanos. Ele está fazendo uma comparação entre a natureza e o homem, a humanidade. Agora ele está colocando como todo esse ciclo acontece na natureza, e agora ele vai colocar na vida do homem. O pregador conclui dizendo: todas as coisas são canseiras, se referindo aos ciclos constantes da natureza. E sobre a humanidade ele vai apontar 3 verdades. Um homem não é capaz de falar, de descrever e colocar todas as coisas. Um olho, ele nunca se satisfaz naquilo que ele está vendo, e um ouvido nunca se satisfaz de ouvir o que está ouvindo. E ele vai continuar dizendo: o que foi, é e o que há de ser. Aquela corrida frenética na nossa vida não alcança a linha de chegada jamais. Nós nos esforçamos para chegar naquele objetivo. Quando alcançamos aquele pequeno objetivo, logo precisamos alcançar outro, e seguimos essa corrida de alto vigor constantemente a nossa vida, sempre buscando mais e querendo mais, e nunca satisfeito com o que nós já conseguimos e conquistamos pelas graças e misericórdia do Senhor. Nós lavamos as roupas, limpa-se a casa, mas isso não dura nenhum dia. Cuidamos dos filhos e amanhã tem que cuidar de novo. Explica ao marido onde tem que pôr os sapatos, explica para a esposa como é que faz, explica para os filhos, e todos os dias se torna a explicar. E amanhã tudo acontece de novo. Nós escutamos podcasts, mas não nos satisfazemos em ouvi-los. Nós olhamos as redes sociais, mas nós não nos contentamos, e logo estamos com o celular na mão, olhando de novo e de novo. Tudo isso porque os nossos ouvidos não se fartam, e nem os nossos olhos também se fartam. Debaixo do sol não existe um lugar para onde ir, nada que satisfaça completamente um coração. Nunca estamos satisfeitos com a vida ou as conquistas por causa de algo que existe em nós, por causa do pecado, por causa da corrupção que entrou neste mundo, e agora todo mundo está sob os efeitos do pecado, e agora nós não conseguimos ser completamente satisfeitos neste mundo. Apenas quando olhamos para este mundo não vamos encontrar a satisfação, precisamos ir além deste mundo. Por isso, enquanto buscar uma satisfação plena aqui neste mundo caído, nós vamos encontrar apenas aflição, apenas frustração. Apenas quando nós desejarmos mais a Deus e ao seu reino, como está em Mateus 6,33, nós teremos alegria completa e verdadeira. Então ele reafirma, dizendo que não há nada de novo debaixo do sol. Já não há lembranças, ele vai dizer. Aqui se expande o argumento do versículo 4. Embora as idas e vindas de gerações não façam diferença na terra, é possível uma geração de pessoas ser diferente ou ser lembrada?
Logo de imediato nós pensamos, não, não é possível. Mas existe um porém aqui, e o porém é a pessoa de Jesus. Cristo é a diferença, Ele é a mudança na vida do homem. Essa é a vida debaixo do sol, fria, repetitiva, monótona, efêmera, mas há uma vida que olha acima do sol, é uma vida que vive corandel, é uma vida que somente em Jesus consegue completamente satisfazer os seus anseios, os desejos do seu coração. Uma vida que é vivida para Ele traz completa satisfação para nós hoje, mesmo debaixo do sol. A vida, ela é passageira. A vida é curta. A vida, ela é frágil, sim. A vida debaixo do sol sempre será frágil, sempre será pouca, sempre estaremos em risco. A forma de corrigir isso é lembrar que tudo está quebrado neste mundo por causa do pecado. Como está em Romanos 8:20, a própria criação está sujeita à vaidade porque nós pecamos. E como vai dizer Heber Campos Júnior, viver a vida debaixo do sol sem referência ao Senhor traz alegrias passageiras. Como passageira é essa vida, mas ao final que essa alegria passa, tudo é desesperador, a escuridão torna, é apenas um pequeno respingo de luz de uma fagulha na escuridão, que logo torna a ser escuridão novamente. Não há novidade na vida do homem, e tudo é um ciclo sem fim. No entanto, houve uma ruptura desse ciclo, houve uma mudança completa na história, e o nome dessa mudança é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se tornou carne e habitou entre os homens. Ele que traz a paz ao coração do homem e a alegria completa. A encarnação é o fato novo que aponta para a restauração deste mundo caído e devastado pelo pecado e o início da última fase do mundo. Se o pregador está falando desse ciclo que o homem vive, que o mundo vive, este ciclo está se enfindando, as suas últimas voltas estão chegando ao fim. A história agora mudou, o rio curvou-se, os olhos fartam-se e os ouvidos enchem-se com as suas palavras de vida. Ele é a luz para a escuridão do coração do homem, ele é a satisfação plena e duradoura, é a encarnação, é o fato novo que aponta para a restauração de todas as coisas, a restauração deste mundo caído, a restauração deste mundo quebrado e devastado por causa do pecado. Este é o mundo que Cristo veio salvar, é o mundo em que Ele veio habitar. Como alguém vindo além do sol, somos chamados a viver agora debaixo do sol também. Porém, com nossos olhos voltados a Deus, vivendo uma vida corandel. O trabalho é valioso, uma vida para a glória de Deus, ainda que cansativo, mas glorificando a Deus. Porque no Senhor, o nosso trabalho, ele não é vão, como está em 1 Coríntios 15:58, ainda que repetitivo, ainda que cansativo. Olhar para uma vida que glorifica a Deus em toda a criação é perceber as digitais, as marcas de Deus quando Ele criou todas as coisas em todo lugar. Como está no Salmo 104 e Jó no capítulo 38 e 40. Concluindo, meus irmãos, ainda que não se fartem os nossos olhos, focamos em outro mundo, com ouvidos atentos ao estalar de uma nova era, onde nunca nos cansaremos. Nunca nos cansaremos de contemplar as maravilhas do Senhor, de ouvir as suas belezas, as suas belas melodias em nossos ouvidos da nova criação. Este ciclo está chegando ao fim. Como está lá em Apocalipse 21, uma nova criação, uma nova terra, um novo céu. Deus está preparando este lugar para os seus, um lugar sem pecado, sem sujeição da vaidade, sem uma terra passageira,
mas agora completamente renovada e que dura por toda a eternidade. Portanto, precisamos viver a nossa vida aqui debaixo do sol, como se estivéssemos naqueles dias mais quentes e usando um protetor solar daqueles mais fortes. E o nosso protetor solar é lembrar da nossa vida a Deus, com o nosso coração voltado ao Senhor. Somente assim, tudo aquilo que nós vivemos, os ciclos que nós passamos, terão sentido, farão sentido, teremos alegria eternas, porque os nossos olhos estão voltados naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. Amém. Oremos. Eu convido toda a igreja neste momento a juntos fazermos uma oração agora. De forma silenciosa, cada um pode fazer a sua oração. Logo em seguida vou fazer uma oração e vamos louvar o nosso Deus. Ó Deus Santo, Todo-Poderoso, Justo, Bom, Gracioso e Misericordioso, Pai. Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor, nós nos quebrantamos os nossos corações e reconhecemos que tantas vezes temos buscado, Deus, temos buscado coisas que duram naquilo que não duram, Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo perdão em nossas vidas. Nós Te rogamos, Senhor Deus e Pai, para que o Teu Santo Espírito ajude o Teu povo a olhar para Ti neste mundo caído, Santo Deus. Para que vejam a beleza desta vida, Senhor, e a segurança que Tu nos concede dia após dia, Senhor Deus. Ainda que em nossa rotina, ainda que a cada dia, Senhor, ainda que os dias vão e vêm, os ciclos se repetem, aqui estamos diante de Ti e Tu está nos sustentando com Tuas mãos poderosas, Deus. Tu está com o Teu povo providenciando todas as coisas para que não lhe falte nada do que é necessário, Pai. Nós clamamos a Ti para que Tu nos ajude a viver neste mundo caído, mas não olhando para este mundo caído, olhando, Senhor Deus, para Ti, meu Deus e Pai, buscando Te contemplar, Senhor, contemplar a Tua beleza, Senhor Deus, em todas as coisas, colocando o nosso coração voltado a Ti, Senhor, dia após dia, em todos os momentos da nossa vida, Deus. Assim é o que eu Te peço e Te dou graças, Senhor, porque desde sempre e até agora Tu tem nos sustentado, Senhor, e também Tu continuarás fazendo conforme as Tuas promessas, Senhor, e a Tua fidelidade, Pai, para com todo o Teu povo. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus mais uma vez agora neste momento. Vamos se colocar em pé. Vamos glorificar o Senhor. Quão grande, quão formoso é o nosso Rei do Universo. Isso tudo está de acordo com o seu controle. Tudo conforme a vontade do Senhor. Amém, meu Pai. Quão formoso
Maravilhoso é estar na presença do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por estarmos na presença dEle, que Ele nos agracia. Estamos aqui domingo após domingo. Mesmo assentados, eu quero orar neste momento, encerrando o nosso culto, mas eu peço que você não se levante, porque logo em seguida eu tenho os avisos e os agradecimentos. Oremos. Ó Deus Pai, diante de Ti, Senhor, nós entregamos, Senhor, o nosso culto a Ti. Até aqui, Senhor, nós fizemos conforme os Teus preceitos da Tua Escritura. Exige, Santo Deus, para que façamos, Pai. Nós lemos a Tua palavra, Senhor. Nós cantamos a Tua palavra que foi anunciada, Senhor. Fizemos de todo o nosso coração, meu Deus e Pai, que tudo aquilo que tenhamos feito, Tu tenhas recebido como uma oferta louvor e agradável a Ti, meu Pai. Diante de Ti, Senhor, continuamos, Santo Deus, para viver uma vida que é uma oferta e um culto agradável a Ti, todos os dias, Santo Deus, e não apenas neste momento solene, Senhor. Por isso eu te rogo, para que Tu nos ajudes, Deus, a vivermos a vida diante de Ti, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.